Beleza, começou. Pronto, boa. Tá, obrigada. Oi, gente. Então, hoje eu vou começar a falar de recurso ordinário e o Juan ficou com a parte do recurso extraordinário. Então, a continuação dessa aula vai estar amanhã com o Juan e a gente vai tratar sobre a questão bem básica para depois a gente reunir e fazer as questões. Então, aqui vai ser a parte geral. De qualquer forma, vamos lá. O recurso ordinário também é conhecido como ROC, porque ele é previsto na Constituição, então o pessoal decidiu que chamaria ele de recurso ordinário constitucional. Entretanto, o nome dele é recurso ordinário. E a forma como ele vai ser interposto, ou seja, o procedimento, vai estar relacionado nos artigos 1027 e 1028 do CPC. Ele vai estar regulado por essas duas legislações. E daí, quando a gente vai ver o recurso ordinário, que é o recurso que vai se dar diante de dois órgãos, ou seja, pode ter o STF ou o STJ como órgãos competentes para julgar, a gente vai perceber que tem algumas hipóteses para isso acontecer. Então, não é que tanto faz quem vai julgar. Se for o STF que vai julgar, a gente tem que seguir algumas regrinhas. E se for o STJ, a gente vai ter que seguir outras. Eu desmembrei todos os artigos ali que o ROC aparece no CPC para a gente tentar entender de forma mais simples. Então, tudo que eu vou dizer aqui está lá no Código de Processo Civil. No artigo 1027, logo no comecinho, já fala assim, que vai julgar o STF quando forem situações em mandado de segurança, habeas data e mandados de injunção que tiverem sido decididos em uma única instância pelos tribunais superiores e a decisão for negativa. Ou seja, fui lá, apresentei um mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção. Perdão, gente, eu vou tirar o som, né? Eu acho melhor. Não vai ficar o som aqui péssimo. Eu acho que eu tirei. Vamos voltar. Então, quando for, cheguei, fiz um desses, eu peticionei uma dessas peças, tive uma decisão negativa em única instância pelo Tribunal Superior, eu sei que eu posso interpor o recurso ordinário, quem vai julgar é o STF. Como é que eu vou interpor esse recurso ordinário? Vou interpor ele para o tribunal de origem. E daí o presidente e o vice-presidente vai determinar o prazo de 15 dias úteis para a intimação do recorrido, ou melhor, para o recorrido se manifestar diante da intimação e apresentar as suas contrarrazões. Isso, independente do juízo de admissibilidade, ou seja, independente do que esse tribunal de origem vai dizer com relação a aceitar ou não aquele recurso, os autos serão remetidos ao Tribunal Superior. E isso tudo já está falando o 1028. Então, o CPC, eu acho que às vezes ele bagunça um pouco a ordem das coisas, faz tudo ficar meio confuso, e é por isso que eu desmembrei ele aqui nesse mapa mental, que depois vou enviar lá no grupo para vocês. Então, tá. Fiz um mandado de segurança, um habeas data, protocolei um mandado de injunção. Tudo bem. Só que numa decisão que negou, que foi totalmente negativa para mim, dada em única instância pelo Tribunal Superior, aconteceu isso, eu vou lá e posso interpor o recurso ordinário no Tribunal de Origem. Aí, Ana Clara, eu entendi, mas tá meio confusa essas situações, são 3 situações, eu vou esquecer. Não existe o MMA, eu criei o MMH, que é mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data, perdão. MMH. Só para lembrar, não sei se ajuda vocês, para mim facilita muito, então eu decidi colocar aí. Ana Clara, ok. Foi então. MMH, única instância, pelo Tribunal Superior, decisão negativa, recurso ordinário, ponto final. Eu vou interpor para quem? Para o Tribunal de Origem, sem dúvidas. Independente do juízo de admissibilidade, vai ser remetido ao Tribunal Superior? Sim, não tem discussão. Ah, tá, mas não tem tipo aquelas regrinhas que a gente viu nos outros recursos? Tem. A gente vai usar as mesmas disposições relativas ao agravo de instrumento e também ao regimento interno do STJ. Isso também vai estar falando em um dos parágrafos do 1028, agora eu não sei dizer qual.
Mas então a gente vai aqui meio que equiparar as disposições do agravo de instrumento para o ROC quando for o STF que for julgar. Ah, Ana Clara, fechou. STF foi. Agora a gente precisa ver com relação ao STJ. Ok, vamos lá. O STJ ele vai ter duas hipóteses diferentes, ou seja, enquanto o STF tem o MMH, ou seja, aquelas situações, única instância, Tribunal Superior, fechou. O STJ vai ter situações diferentes, como dá para a gente ver ali no mapa mental, mas que são super fáceis também. Primeira situação que a gente vai ver no STJ, que vai ser julgado pelo STJ, é o mandado de segurança. Ah, Ana Clara, mas mandado de segurança não é pelo STF? A gente está falando do MMH? Sim, de fato, mas há uma diferença bem básica aqui no STJ, que vai ser o mandado de segurança, que vai ser decidido em única instância, ou seja, igual ao STF, só que pelos tribunais superiores regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios. Gente, eu tô dividindo meu olhar aqui, porque eu não sei se eu olho pro slide, eu não sei se eu olho aqui pra câmera que tá aparecendo a minha cara, não sei se eu olho pra câmera que me filma. Péssimo isso aqui. Tô precisando de uma tia, sei lá, muito estranho. Mas tá bom, vamos lá. Então, o STJ vai ser o mandado de segurança. O STF também vai ser mandado de segurança. Em única instância? Em única instância, os dois. O que vai diferenciar? O Tribunal Superior que vai julgar. Se for só um Tribunal Superior, STF. Se for um Tribunal Superior regional, federal ou Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, STJ. Tudo quando houver quando houver negativa decisão. Ok, né, Clara? Foi STJ super básico, né? Só lembrar mandado de segurança, a única coisa que muda é o Tribunal Superior. Beleza, fechou então. A outra situação do STJ é mais básica ainda, porque são processos em que uma das partes, um dos polos, seja ativo ou passivo, vai estar um Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então, aqui a gente está falando de coisa aqui, internacional. Tem um Estado, alguma instituição, algum organismo internacional em um dos polos, e no outro polo for um município ou uma pessoa residente ou domiciliada no país, joga por STJ. Não tem nem dificuldade nesse. Meu, viu o Estado estrangeiro, viu uma pessoa residente ou domiciliada no país? Recurso ordinário. Esqueci o nome do recurso por um milésimo de segundos, mas eu lembrei. Tá, Ana Clara, beleza. Então, eu consegui entender essas duas hipóteses aí do STJ, mas eu não consegui identificar como é que vai rolar tudo isso. São procedimentos um pouquinho diferentes, porque enquanto a gente está falando dos processos que envolverem o pessoal aí internacional, a gente vai ver que vão ser aplicados requisitos de admissibilidade e também do procedimento em si, com as mesmas disposições da apelação. Ou seja, a gente vai equiparar de novo a apelação, processo com estrangeiro e tudo mais, perdão, Estado estrangeiro, pessoal aí internacional, joga como se fosse apelação, a gente vai seguir as mesmas regrinhas e também vai considerar o regimento interno do STJ. Ah, beleza, fechou. No STF, vocês lembram que é do agravo de instrumento, né? Olha a diferença aí. Então, são coisas básicas, mas que mudam tudo, mudam inclusive questão de nulidade do próprio recurso, né? Isso acaba sendo contra a celeridade processual e a economia processual também, né? Então, são regras muito importantes. E a primeira hipótese do STJ, que a gente tinha falado, que é o mandado de segurança igual, é uma única instância, só muda o Tribunal Superior, vai ser igual à questão da interposição. Ela também vai ser interposta, ou melhor, o recurso também vai ser interposto perante o Tribunal de Origem. Vai ser a mesma regra, inclusive em 1028 aplica, ele fala, agora eu não vou lembrar como ele fala, mas ele indica que aquele recurso ordinário interposto ao STF e aquele recurso ordinário interposto ao STJ na situação de mandado de segurança em única instância pelos tribunais superiores, regionais, federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, vai ser interposto perante o tribunal de origem. Ele já junta tudo e fala, olha, vai ser lá no tribunal de origem, vai
caber ao presidente e vice-presidente determinar a apresentação de contrarrazões, sendo prazo de 15 dias para o recorrido, independente de juízo de admissibilidade, vão ser remetidos ao Tribunal Superior. Ele já junta tudo, faz uma coisa só e determina, por mais que sejam modalidades diferentes. A questão dos processos lá, do estrangeiro, internacional, lembra essas palavras que você vai lembrar que é STJ. Viu um negócio de Estado estrangeiro, organismo internacional? Meu, STJ, não tem discussão. Viu mandado de segurança? Você fica na dúvida. Porque daí você tem que pensar se é Tribunal Superior Regional Federal ou se é simples Tribunal Superior. Tribunal Superior, STF. Não é Tribunal Superior, STJ. Bem eliminatórias, assim. Ah, viu o negócio de habeas data, viu o negócio de mandados de injunção. Gente, STF, não tem discussão. Então, faz esse esquema assim na sua cabeça que não vai ter dúvidas. A única coisa que você não pode esquecer é as regrinhas do procedimento em si, da própria admissibilidade. Mas é basicamente isso que é o recurso ordinário. Ele vai ser aplicado nessas situações, ele tem previsão na Constituição, mas o seu procedimento está previsto lá no CPC, Código de Processo Civil, e STF, MMH, única instância, Tribunal Superior, STJ, Mandado de Segurança, única instância, Tribunal Superior Regional, meu Deus do céu, Superior Regional Federal, ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e territórios, quando negativa a decisão. Ou, também no STJ, envolver algum Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então é bem básica, eu acho que não tem muito segredo para explicar o rock, é bem simples, né? Não tem tanta dificuldade, mas de qualquer forma, vocês podem me mandar mensagem se tiverem alguma dúvida. O Rua vai trazer a outra parte da matéria, por isso que essa ficou tão rapidinha, mas eu acho que quando é para facilitar a aula tem que ser rápida mesmo, não tem que ficar perdendo muito tempo. Mas, de qualquer forma, me mantenho à disposição para que vocês queiram, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, pedir uma explanação mais detalhada sobre isso e tudo mais. Como vocês estão vendo agora, vocês começaram a introdução, acredito que não seja necessário aprofundar já logo de cara, mas aí a gente vai conversando sobre também, porque antes da prova a gente vai ter outras monitorias, então também não queria esgotar todo o material. Já hoje, logo de cara, totalmente sem necessidade. Mas me mantenho à disposição, reforço isso, reitero minha disponibilidade. Eu espero que vocês tenham entendido que basicamente o que eu fiz é pegar o Código de Processo Civil aqui e desmembrá-lo para a gente entender de fato, não ler e parecer que você não entendeu, porque é um negócio meio nada a ver. Eu acho que eles misturam muitas informações. Mas é isso, inclusive fica a dica, se você não está entendendo, a melhor forma de estudar é a lei seca. Então, se você está pegando a lei seca e está tendo dificuldade, pega a lei seca e um papel do lado. Você vai anotando e vai formando essa linha de raciocínio. No final, além de você ter um resumo da lei seca, que é basicamente a nossa matéria de todo dia, você também vai conseguir criar intimidade com o Código de Processo Civil, com o Código Civil, seja ele qual for. E isso vai te ajudar muito nos estudos sobre o PROAB. Então, eu acho que por hoje é só. Contem comigo. Até a próxima. Tchau, gente.